Que ainda será tempo pra buscar. Meu bem, resenha, a gente juntos caminhar. Não vai dizer que você não vai me aceitar. Talvez a gente até pareça diferente, mas mesmo assim nada mais separa a gente. Quero ser um beija-flor e você a margarida. Vamos nos beijar olhando essa relva florida. Tem gente passando mal, mas tem gente se amando, etc e tal. Por tudo isso vale a pena estarmos juntos nessa cena. Vamos nessa então. Vamos nessa então. Amanheceu, amor. Não ponha roupa e sinta esse calor de ser livre e transparente. Hoje é um dia diferente, não há mais medo no coração. Hoje é a nova programação. Você está no ar. A verdade está no ar. Já é tempo de sorrir, é tempo de beijar, é tempo de pegar sua sogra no colo. E dá tempo de regar sua planta no jardim. Dá tempo de pegar a criança na escola. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Parece estranho, mas é de bom tamanho. Eu sei que parece estranho, mas é de bom tamanho. Pode parecer estranho, mas é de bom tamanho. No silêncio eu vou procurar o meu caminho. No silêncio eu vou me lembrar do meu destino. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. No silêncio eu vou. Eba. Meus queridos, boa noite. Nessa quinta-feira cheia de chuva, como é que tá São Paulo? Deve estar um inferno, né? E que o pessoal demora para chegar. Mas toda quinta-feira a verdade está no ar. Não só de quinta. De quinta ela fica mais fácil de ser acessada pelos sentidos, mas a verdade está aí. Mas às quintas-feiras, se você quiser compartilhar, é só acessar ou pelo Facebook, facebook.com/coexiste. Inclusive, se você estiver em casa, lá tem um chat, você pode conversar conosco pelo chat. Ou vir aqui. Aí você pode ligar para 998313521. Inclusive, pode ligar agora também se quiser fazer perguntas ao vivo. 984302288 ou 981336438. E você pode vir assistir o programa ao vivo também, se você quiser. Daremos todas as coordenadas para você. E, para quem não conhece a Coexiste, eu acho que hoje todo mundo veio, não tem ninguém que está vindo pela primeira vez que não assistiu a apresentação, né? Mas, para você que está em casa, a Coexiste é uma empresa de cursos e treinamentos que treina você para parar de sofrer. É simples assim. Parar de sofrer, parar de pensar merda, né?
Parar, foi o tema da última aula. Parar de mentir sobre você mesmo. Parar de achar que você é uma coisa que você não é. Parar de botar defeitos em si mesmo. Porque só assim você pode alcançar um estado onde você consiga se relacionar e conviver no mundo em paz, de maneira tranquila, livre de conflitos internos e externos. A Coexiste faz isso. A Coexiste desenvolveu uma metodologia para ensinar você a sair dos condicionamentos que te levam para todos esses auto-enganos. E hoje a gente vai falar, na verdade, sobre como isso inicia. Não vamos falar sobre isso inicia. Mas como se confirma. Porque isso iniciou, né, lá no Big Bang. Mas isso vem se confirmando a cada nascimento, o que as pessoas chamam de nascimento. A gente vai falar de criança hoje. Se é que isso existe. O tema que a gente vai falar hoje é o seguinte: criança, um ser em formação ou um ser perfeito em formatação? O que será que é uma criança? Que no mundo as pessoas chamam de criança, essa coisa com o corpo pequeno. Será que é um ser em formação? Ou é um ser perfeito em formatação? Entenderam? Entenderam? Pergunta. Ou isso ou aquilo? A galera fala que é um ser em formação, né? Tem que ser formado. Ou será que já é um ser perfeito em formatação? Então, será que quando nasce, quem está nascendo é alguma coisa que precisa ser formado, é isso? Ou já não está pronto ainda. Tá meia boca, aí precisa formar, é isso? Ou será que nasce tudo ok e aí tem que formatar, né? Colocar na forma. Então, eu acho que todo mundo, né, assim, com certeza, todo mundo passou por esse processo. Quem está aqui passou por esse processo, né? De ter... formatação. Né? De ter passado por essa questão de ser um ser para ser formado ou um ser perfeito para ser formatado, né? Todo mundo de alguma forma passou por isso e sabe como é que isso funciona. E também assistiu crianças nascendo e passando por isso. Okay. É muito difícil alguém não ter acompanhado uma criança, seja lá, né, porque via. Né? E sempre que alguém olha para essas formas de expressão, né? Ela sempre diz, imagina uma criança, as pessoas sempre falam, é isso, aquilo, ou é muito quieto, ou é muito peralto, ou faz muito bagunça, ou dá muito trabalho, ou né? Ou é agressivo, ou é legal, ou é quietinho, ou é bonzinho, enfim, cada um dá um parecer, né? Todo mundo tem uma opinião sobre isso. Mas afinal de contas, independente das opiniões, qual é a verdade sobre isso? Né? Então, acho que todo mundo aqui passou por isso, e eu acho que se a gente conseguir olhar para isso de uma forma verdadeira, e que legal que vocês estão aqui para a gente falar sobre isso, porque a gente pode conversar sobre isso de uma forma verdadeira. Pelo menos, mesmo que tenha havido equívocos na história, em toda a história dos seres vivos, né? Mesmo que tenha havido equívocos, se a gente conversar, se a gente compreender tudo isso, a gente pode daqui para frente colocar as coisas, alinhar essas coisas de uma maneira mais realista, de uma maneira mais feliz. Não pode? Sabe, não é legal? Então é esse o convite que a gente está fazendo para vocês hoje, que é conversar um pouco sobre isso e procurar colocar isso alinhando
para um caminho mais feliz, ok? Né? Legal? Para a gente não ficar repetindo padrões sofríveis, né? Quem sabe a gente consegue fazer com que esses que são chamados hoje de crianças, que quando eles forem chamados de adultos, eles sejam super felizes, que a gente possa contribuir de alguma maneira com isso, né? Não é legal? Eu acho. Eu estou vendo o que vocês acham também, né? Então vamos lá, então vamos bater um papo sobre isso. Então vamos lá, nós precisamos começar a pensar, vamos botar a cachola para funcionar, ok? Vamos pensar juntos. O que é mais sensato? Observar. O que é mais sensato? Observar as coisas e deixar que as coisas se mostrem a nós tal como elas são. Você observa e deixa que as coisas se mostrem a você tal como elas são. Sabe assim, quando você vai conhecer alguma coisa, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Não observar. Para que serve uma observação? A observação serve para que a coisa se mostre a você. Ok? Então, o que é mais sensato? Observar e deixar que as coisas se mostrem tal como elas são, ou estabelecer um julgamento a partir do que já foi visto no passado, acreditando que o que está sendo visto é uma repetição. Você olha para alguma coisa, ao invés de você observar, você fala, isso é não sei o quê, porque eu já manjo disso, eu já vi isso no passado, isso é bom. Qual é a forma mais sensata? Você olhar e deixar que a coisa te conte, ou você já estabeleceu um julgamento sobre aquilo, dizendo que aquilo é igual ao que você viu no passado? A primeira alternativa. A primeira alternativa, né? Isso é... a gente estava conversando agora há pouco antes do programa sobre mentalidade aberta, né? Isso é mentalidade aberta, quando você olha para uma coisa e deixa a coisa te contar, como se você tivesse também como se você nunca tivesse aprendido nada, você nunca viu nada antes, e você vai olhar para aquilo para saber o que é aquilo, sem comparar aquilo com nada, sem achar que você já conhece o que você nunca viu. Ué, se você nunca... aquela situação é nova. E quando uma pessoa sai de casa e volta no final da tarde, aí você volta, quando a pessoa chega em casa e você abre a porta para ela, uma pessoa que mora com você há 20 anos, sei lá, na hora que você abre a porta para ela, quando ela chega no final da tarde, você tem certeza que você conhece essa pessoa, né? Você tem certeza que a pessoa que saiu é a mesma pessoa que está voltando. Não é assim que normalmente acontece? Oi fulano, você já estabelece uma certeza que você sabe quem está chegando, não é isso? Mas você não sabe como é que foi o dia dessa pessoa. Pode ser que ela tenha mudado de ideia e ela esteja pensando radicalmente diferente. Falando, nossa, eu tive um insight, não quero mais nada do que eu queria até hoje de manhã. Quero mudar tudo. Não pode acontecer. Basta uma sacada. Imagina em 10 anos, em 5 anos. Quantas ideias já não mudaram? Aquela pessoa não é. Então, quando a pessoa chega de tarde, é melhor olhar para ela e falar assim, deixa eu ver, deixa eu conhecer de novo. E nessas de tentar conhecer de novo, pode ser que ele perceba coisas que você nunca tinha percebido. Não é legal? Então, quando ocorre um evento de reprodução, quando isso ocorre, onde um novo corpo entra em cena, um evento de reprodução, um novo corpo entra em cena, beleza? Um novo corpo entra em cena com um tamanho menor do que aqueles que participaram da reprodução, né? Acontece uma reprodução, entra em cena um corpo menor do que aqueles que participaram da reprodução, ok? Quando isso acontece, costuma-se dizer que nasceu uma criança. Nós vamos olhar para isso como se nunca tivesse... nunca ninguém viu
né? É isso. Esse evento. Vamos olhar esse evento pela primeira vez. Ninguém sabe o que é isso. Tudo bem? Vocês estão? Olhar esse evento que as pessoas chamam de que nasceu uma criança, um evento de reprodução. Entrou um novo corpo em cena, com um tamanho menor do que aqueles que participaram da reprodução. Entrou em cena, entrou no cenário. Vamos olhar para isso como se fosse a primeira vez? Que nem tem aquele filme, né? Tem um filme, como se fosse a primeira vez, assim, ok. Que garantias nós temos de que aquilo que nasceu uma criança, então aconteceu o ato de reprodução, um corpo menor entrou em cena. Que garantia nós temos de que esse fato pode ser explicado dessa forma? Nasceu uma criança. Que garantias que nós temos de que isso traduz o fato ocorrido de maneira fiel? Quem disse que isso significa nasceu uma criança? Todo mundo fala, nasceu uma criança, não fala? Quando isso acontece? Baseado no quê? Quem te disse que nasceu uma criança? Quem te disse que aquele... Observa o fato. Você nunca viu nada antes. Assim. Apareceu lá um corpinho menor do que aquele que reproduziu. Que é isso? O que está acontecendo aqui, afinal? Só observa. O que significa ter? O que está acontecendo aqui? Não vamos dar palpite. Né? Esquece. Mas você não sabe o que está acontecendo. Aí alguém fala, nasceu uma criança. Fala, quem te falou? Quem te falou isso? Com que propriedade você está dizendo nasceu uma criança? O que te garante que isso é isso mesmo? Teve um cara há 2000 anos atrás que quando ele passou por uma coisa parecida com isso e alguém falou, nasceu uma criança, né? E depois quando ele cresceu, ele falou, não, ele nunca falou, olha, quando eu era uma criança, quando eu nasci, quando eu era uma criança, que a minha mãe me fez e tal, eu nasci no Brasil. Então eu falei assim. Então, dizer que ali estava nascendo uma criança era muito... Né? Quem disse que naquele momento tinha nascido uma criança, pegou muito raso, né? Nossa, muito! Muito raso, muito. Nasceu uma criança, nasceu uma criança. Imagina as pessoas na época, né? Os irmãos, os tios, os primos, a sogra, sogro, todo mundo, a Maria teve um bebê, nasceu uma criança, Maria, legal. O Zé e a Maria tiveram um bebê e tal, não sei o que, nasceu uma criança. O que aquelas pessoas, que noção aquelas pessoas tinham realmente do que estava acontecendo? Ninguém parou para pensar, o que está acontecendo aqui, mano? Quem iria imaginar que depois de 2000 anos a gente estaria falando aqui nesse programa sobre esse fato? E que todo em dezembro, todo dia 25, acho que faz lá, o presépio diz que no presépio nasceu um bebê, a Maria teve uma criança. Não é bem isso que falam quando, né? Não. Né? Porque se fosse isso, era mais uma criança que nasceu. Não é isso que fala. Né? Então, quem garante que qualquer evento desse possa ser chamado de nascimento de uma criança? O que afinal está acontecendo nesse momento? Quando ele nasceu, ninguém tinha a menor ideia. Ninguém tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E continua não tendo. Do porquê das coisas. E até hoje ninguém sabe nem o porquê aquele evento aconteceu 2000 anos atrás. Também a galera não sabe. E não sabe o porquê que acontece
cada vez que tem uma reprodução que acontece uma história dessa, ninguém sabe o que está acontecendo. Ó, será que, então, que garantias temos que dizer nascer uma criança é uma tradução verídica do fato, ok? Será que podemos olhar para isso com a mente aberta, ou seja, com isenção e sem nenhuma ideia pré-estabelecida? Né? Vamos olhar para isso sem nenhuma ideia pré-estabelecida. Olhar para isso sem nenhuma ideia pré-estabelecida, né? Olha lá o ato reprodutivo, né? Apareceu lá o corpinho, você pega um corpo novo no pedaço, na área, né? Não sei, o que será que é isso? O que será que está acontecendo aqui, afinal? Olhar para isso com total isenção, sem nenhuma ideia pré-estabelecida. Imagina, né? Alguém se vê como uma mulher que estava grávida, né? Aí saiu uma criança lá, apareceu né? Foi lá no hospital, aí apareceu uma criança, o médico falou assim, ó, tá aqui. Ela fala, o que é isso? Né? O que será que está acontecendo? A pessoa que reproduziu, né? E está lá quem ajudou a reproduzir, né? Que se vê como pai da criança e tal. Aí os dois olham, né, para aquele corpinho e falam, o que será que é isso? O que será que a gente fez junto aqui? O que será? Né? A gente ajudou nessa história toda, mas o que será que está acontecendo aqui? Olhar dessa maneira para esse fato. Vocês estão entendendo o que ele está falando, gente? Tereza? Não, né? Está entendendo, Tereza? Vocês estão entendendo, assim, ó, quando você olha e fala assim, e pergunta, o que é que está acontecendo aqui? Tem um corpo pequeno apareceu num cenário. Você olha e fala, o que é que está acontecendo aqui? Percebam que vocês não conseguem nem entender por que a pergunta. A coisa já está tão formada na mente, a criança nasceu, que até a pergunta parece que não faz sentido. Se vocês tirarem da frente, eu fiz isso também agora. Esquece, você não sabe nada. A primeira vez que você vê esse evento, a Lagoa Azul, sabe? Não é que os dois tiveram uma criança, ficaram olhando e ficaram tentando dar abacate para a criança. Na verdade. E eles não entendiam nada, ok? Mas assim, a pergunta, o que é que está acontecendo aqui, só não está fazendo sentido na cabeça de vocês, porque vocês continuam com a ideia de que nasceu uma criança. Se vocês tirarem isso e perguntar o que é que está acontecendo aqui, vocês vão ver tudo que está acontecendo aqui. Vocês vão ver tudo. E quem já passou por essa experiência de sair um corpo de dentro do teu, volta lá e pergunta, o que é que está acontecendo aqui? E eu perguntei. Exatamente. Mas, façam essa pergunta de novo. Olhem para uma cena dessa e falem, o que está acontecendo? Será que... Tem muita coisa acontecendo. Será que olhar isso dessa maneira dá medo? Porque eu estou percebendo que a galera não está assim, indo olhar. Deixa eu perguntar uma coisa. É estranho olhar isso dessa maneira? Está meio esquisita essa pergunta. Né? Nós só estamos... Jaime, né? O Jaime falou, é melhor a primeira hipótese, só observar, ok? Sem fazer nenhum julgamento, sem nenhuma ideia pré-estabelecida. Aí apareceu o corpinho, você olha, observa, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Só observa. Sim. Você falou, não é uma criança, você vai observar que não isso. É uma criança. Não, você não sabe o que é. A cena toda. Sim, não é uma criança. Peraí, vamos lá. Passa para ele. Passa para ele, por favor. Agora sim. Agora sim. Então você falou, não é uma criança. Aí eu já... Não é que não é, tipo assim, ó, tira qualquer premissa.
Tira qualquer premissa. Você não sabe o que é. Então eu já tirei essa premissa. Não sabe o que é. Não sei o que é. Mas assim, a partir do momento que é uma vida e está vindo num corpo menor, infelizmente eu faço uma correlação de todos os fatos que você comentou desde o princípio. Sim. Levando em consideração tudo isso, ela nasce, ela só geme e chora, para mim é uma criança. Se ela nascesse falando, igual eu, ou melhor, igual corpos maiores, seria mais fácil acreditar que não é uma criança. Agora, quando você fez a associação com Jesus, José e Maria, né? Ou José e Maria e Jesus, né? A gente leva em consideração que aquilo não é uma criança, é um salvador, é uma luz, é uma vida, é uma glória. E eu nem sou mãe, né? Mas percebe? Eu nem sou mãe. Mas Jesus também só gemia e chorava. E no entanto, você olha e você vê, não é uma criança. Né? Tudo bem. É só porque tem essa referência que você consegue começar a entender o que pode haver além da frase é uma criança. Entendeu? Porque você que decodificou assim, se geme e chora, então criança. Você já pensou se aparece no corpinho e é um salvador, né? E você não sabe. Aí você fala assim, puta, mas eu falei, esse é muito Peralta. Nossa, dá um trabalho esse negócio. E eu falei, não, você é um menino que dá muito trabalho, nossa, que capeta, esse moleque é um... Nossa, ele vai crescendo, 3, 4 anos, falando, nossa, olha, ninguém aguenta esse moleque, ninguém aguenta. Nossa, olha, ele tem muito problema. Que saco de moleque! Porra, não, precisa levar na escola, precisa fazer um monte de coisa, fica quieto, entendeu? Precisa dar ritalina, sei lá, enfim. Precisa fazer alguma coisa com esse moleque, ninguém aguenta o moleque, a menina, sei lá, qualquer coisa. Mas ele é um salvador, ninguém sabe. E se ele acreditar que ele é um pentelho? E se ele esquecer que ele é um salvador, que tanto fala na cabeça dele, você é um pentelho, você... Acabou a função. Entendeu? Você não sabe de nada, tem que aprender comigo, eu vou te dizer agora como é que é o negócio. Você vai ter que fazer assim, senão você leva uns tapas na bunda e sei lá. Né? Aí de tanto ele esquece que ele é um salvador. Pensou? E se ele esquecer? E se ele era mesmo, você ia esquecer de tanta buzina na orelha? Não pode acontecer? Opa! Então você é melhor tomar um pouco mais de cuidado na hora de ficar buzinando na orelha desse que acabou de chegar. Só porque ele chorou, aliás, eu não sei nem se ele chora se não ficar buzinando na orelha dele. Talvez ele nem chore. Né? Talvez ele comece a rir muito mais rápido. Né? Porque fica escutando alguém buzinar. Eu também choraria. Parece, né? Assim. Né? Não sei. Porque, né? Imagina, se é um corpinho pequeno, aí olha assim, tem um corpão, que fica falando um monte de coisa que não entende nada, e a pessoa está cheia de coisas na cabeça, e fica transmitindo aquele monte de coisa que onde é que eu vim parar, né? Socorro. Aliás, eu vou contar uma música, peraí. Perfeita essa música. Se coloque no lugar. Eu acho que todo mundo já sentiu isso em algum momento. Vem viajando como se fosse um cometa e cair nesse planeta sem saber qual a razão. Quando olhei minha bagagem, encontrei muita bobagem e me vi na contramão, sem manual de instrução. Era tudo tão estranho, a começar do meu tamanho. Gigantes me levavam pela mão. Ai, meu Deus, que confusão. E tudo que era gostoso, vinha alguém e dizia
Não, como se por ser pequeno eu não tivesse opinião. Depois cresci, mas a dúvida ficou: quem sou eu, por que aqui, de onde eu vim, pra onde eu vou? Eu ainda não entendia por que esquemas tão ardis, um sistema se mantendo sem fazer ninguém feliz. Vi a gente inteligente, mesmo assim tão descontente, querendo tudo só pra si, mesmo sem poder usufruir. Hoje eu sei que o paraíso também está nesse lugar. São todos anjos distraídos, só quem souber olhar vai concordar. São todos anjos distraídos, só quem souber olhar vai concordar. Tenho certeza que este ser que habita a terra só parece uma fera, mas foi feito pra amar. Só parece uma fera, mas foi feito pra amar. Mas foi feito pra amar. Mas foi feito pra amar. Então, entendeu? A pessoa que chegou depois, entra ali. Tem lugar aí suficiente? Senão não pega a cadeira. Tem lugar aqui, se quiser. Tem lugar aqui na frente ainda. Aqui tem mais um, tem 2 lugares aqui. Ok, continuando então. Vamos brincar nisso então? De começar a olhar, né? Assim, olhar um pouco. Afinal de contas, o que é isso aqui, né? O que acontece afinal então quando um novo corpo entra no cenário? O que é que de fato ele representa? Né? Entrou um corpo novo no cenário, pequeno, afinal de contas. Pensei. Afinal de contas, né? entrou um corpo. Essa é a vida nova. Isso. Porque ele não está acostumado com quem não entra na dele. Ok. A gente tem que transmitir alegria para ele. Para ele espelhar. Ok. Mas é exatamente mesmo, é exatamente isso. É exatamente isso. Acho que a gente não tem feito muito isso. Mas você já entendeu, né? Bom, então, o que de fato isso representa? Né? E quando nasce uma árvore, quando nasce um animal de qualquer espécie, quando nasce um inseto, quando nasce um pássaro, afinal de contas, qual é o princípio motivador desse processo? Qual é o princípio motivador desse processo que faz com que, né, isso aconteça? E o que ele representa de fato? Ok? Se isso não está claro para ninguém,
que isso representa de fato, né? Se isso não está claro para ninguém, então ninguém sabe sequer a sua própria representatividade no contexto, porque isso aconteceu com todo mundo. Todo mundo, uma hora, apareceu aqui num corpo pequeno, depois cresceu, tudo bem. Mas se ninguém sabe o que isso representa, aparecer num corpo novo, se ninguém sabe o que isso representa, é sinal que ninguém sabe sequer a sua própria representatividade no contexto. Ok? Tudo bem? Ninguém sabe a sua própria representatividade nesse contexto em que se faz participar, nesse contexto em que você se faz participar nessa rotina do seu dia, durante todo esse período em que o corpo ficou em cena, né? A pessoa entra um pouco em cena, o seu corpo um dia, esse corpo que você está usando um dia entrou em cena, fica lá, você tem, né, o dia a dia, até, sei lá, quantos anos, esse corpo sai de cena. E durante todo esse período, se você não entende o que aconteceu naquele momento, se você não entende o momento que aquele corpo entrou em cena, para que ele entrou, o que é aquilo, o que isso significa, sinal que ninguém sabe, então, o significado de toda a sua rotina durante todo o período em que esse corpo esteve em cena. Não é isso? Carregar essa dúvida durante todo esse período, né? Carregar essa dúvida, ficar com essa dúvida durante todo esse período, é de fato muito desconfortável, né? Nem sabia que eu tinha dúvida. Pois, olha, o Sérgio falou, eu nem sabia que eu tinha dúvida. Mas a dúvida está aí. Porque, na verdade, você não sabe. Você pode nunca ter parado para observar que a dúvida está aí. Mas ela está. Você não sabe o que você veio. Então, não pode haver paz na dúvida. E se não há paz, não pode haver felicidade. Tudo bem? Quem poderia responder sem nenhuma dúvida para um recém-chegado? Quem poderia responder sem nenhuma dúvida para um recém-chegado no contexto? Quem ele é e qual é a sua verdadeira identidade e qual é a sua verdadeira representatividade? Quem poderia dizer para um que chega, está acabando de chegar, falando, eu sei quem é você, eu sei qual é a sua verdadeira identidade, sei para que você veio e sei o que você representa nesse contexto. Né? Quem poderia, né, ter esse, né, bancar isso assim? Complicado, né? Se ninguém possui sabedoria para isso, o que significa então o conceito educação? Né? O que significa? Como é que alguém, entendeu? Como é possível orientar alguém que você não sabe nem quem é e nem por que veio? Né? Estava falando daquela criança que nasceu 2000 anos atrás. Quem poderia orientá-lo? Quem poderia educá-lo? Quem estava apto a educá-lo? Né? Como é possível orientar alguém que você não sabe nem quem é e nem por que veio? Como você pode se sentir seguro e útil? Como é que você pode se sentir seguro e se sentir útil para ensinar alguém cuja razão de existir você desconhece? Entendeu? Como é que você pode se sentir seguro e se sentir útil para ensinar alguém
cuja razão de existir você desconhece. Então, nós estamos pensando junto aqui. Né? Ok? Nós estamos pensando juntos aqui. E... ok. Vamos pensar realmente juntos. Como fazer isso? Como ensinar alguém sem saber qual é a razão, quem é essa pessoa e por que quem é esse que apareceu e para que ele existe? Como é que pode ensinar alguém sem saber quem é e nem por que existe? Ok. Outra coisa, qual é o seu grau de isenção para ensinar? Qual é o seu grau de isenção para ensinar sem correr o risco de colocar os seus próprios interesses em sua arquitetura de ensino? Qual é o seu grau de isenção para garantir que você está ensinando sem colocar os seus próprios interesses na sua forma de educar? Entenderam? A educação, a maneira que as pessoas ensinam, educam, ou colocam regras, não, na maioria das vezes, não está na criança, está para o benefício próprio. São os interesses que são colocados ali. A arquitetura de ensino leva em consideração os meus interesses. Entenderam? Então, para realmente desenvolver algo que possa ser não sofrível, tem que ser isento. Percebe? Outra coisa, falando de seus próprios interesses, se você também não conhece nem a sua própria razão de ter vindo ou de existir, como você pode saber que os seus interesses pessoais são realmente verdadeiros e quais as relações que podem fazer sentido quando você se propõe a ensinar? Entendeu? Sim. Se você também não sabe por que você veio, por que você existe, como é que você pode garantir que os seus interesses têm algo de verdadeiro nesses interesses que você tem quando você está educando? Você tem interesses na hora de educar. Esses seus interesses, se você também não sabe por que você veio e por que você existe, como é que você garante que esses interesses são verdadeiros? E quais as relações entre os seus interesses e o que é realmente importante para aquele que está vindo? Como são essas relações? Se nem você sabe a sua razão de existir, a sua razão por que você veio, então quando você define os seus interesses sem saber por que você veio, também esses interesses ficam meio também perdidos, sem fundamento. Sem uma necessária consistência. E aí você mistura esses seus interesses como se os seus interesses pudessem balizar a orientação desse que chegou. E aí estabelece-se uma relação entre o que você pensa, sem saber a razão pela qual você veio também, e sem saber, e aí mistura com o ensinamento que você vai dar para aquele que também você não conhece e nem sabe por que veio. Como é que fica isso? Será que pensar nisso, olhar bem para isso, olhar para isso de boa, será que isso também dá medo? Parar para olhar para isso? Não é? Entendeu? Entendeu, Jaime? Será que... Não. O Cristo falou assim, eu nem sabia que eu tinha dúvida, mas aí você começa a olhar para tudo isso e fala assim, pô, e agora? Será que dá medo olhar para isso e falar assim, sabe? Não, eu vou olhar, eu quero entender esse negócio. Eu quero olhar para isso. E se dá medo, por que dá medo? Se você não olhar, vamos supor, se você não olhar, não parar para olhar para isso, você, não vou olhar para isso, não quero nem ver, não quero nem olhar, deixa para lá, deixa assim,
deixa assim, não mexe. Foi assim até hoje, né? Foi assim até hoje, né? Meu bisavô era assim, minha avó era assim, deixa quieto, né? Não mexe. Será que, se você não parar para olhar, se você não parar para olhar sinceramente, você acredita que isso pode ser mais seguro? Não vou olhar. O mais seguro para mim é nem olhar. Será que realmente é mais seguro não olhar? Seria então a ignorância que o medo faz você não querer olhar, né? Então a ignorância desse assunto provocada pelo medo, seria a ignorância um método confiável de segurança? Seria um método seguro seria um método de segurança, um método seguro ser acorrentado pelo medo e ficar na ignorância do que isso seria? Qual seria a verdade sobre isso? Se o medo, ficar acorrentado pelo medo e continuar sem saber o que era, será que seria mais seguro isso? Por quê? Por que não assumir a própria ignorância e se dispor a aprender para depois ensinar? Entendeu a última? Você ouviu a última? Será que não seria mais seguro assumir a ignorância para poder... Porque assim, quando você assume que você não sabe e você descobre que você precisa aprender, parei para olhar, você, pixe, nossa, ferrou. Agora eu olhei e não sei o que fazer com isso. Quando você percebe que você não sabe o que fazer com isso, de repente você começa a falar, não, eu não sei, mas eu posso vir a saber, né? Eu posso começar a estudar isso, eu posso começar a aprender, eu quero entender isso, né? E aí depois que eu aprender, eu posso ensinar com segurança, né? Será que não seria talvez uma conduta mais interessante? Fala, Gênio. Eu não vejo nem como segurança ou insegurança, eu só vejo como mais fácil. É mais fácil, né? Não olhar. Aí, como eu não entendo como eu coexisto, como eu existo, e não entendo como entender isso, né? Sim. Para mim, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi deixa a vida me levar, né? E aí isso eu faria com o meu filho e num contexto geral. Então acabou, deixa a vida me levar deixa a vida me levar meu filho, e aí eu vou entender a minha existência. É assim? Não. Dá para entender a minha existência, então. Então, aqui as pessoas normalmente deixam a coisa rolar mesmo, e só que isso, o fato de não saber, faz com que você fique por tentativas e erros, né? Então, você vai tentando, né, dar na trave, dar lá na lateral, né? Faz gol contra, acontece de tudo, e aí você vai, por tentativas, erros e sofrimentos, você vai descobrindo que, puta, não é por aqui, vou tentar para lá, vou tentar para cá, vou tentar para lá. Só que as alternativas são infinitas. Acho que eu peguei, vou ser infeliz. Eu peguei, vou ser infeliz se eu não souber. Entendeu? Vou ter mais momentos de infelicidade. Isso! Exatamente, Jaime. Pode falar à vontade. Pode falar. Porque acontece o seguinte, porque você começa a dar, sem saber, é claro, e não dá para culpar ninguém, porque não existe culpa nisso, porque você faz o melhor que você pode, porque você não sabe como você tenta, entendeu? Ok? Se alguém botar a bola lá no pênalti e falar assim, é você que tem que chutar, você não sabe chutar, depois você fala assim, bom, vou chutar, fazer o que eu posso, assim, manda a bola lá, eu peguei, vou fazer o que eu fiz, o que eu pude. Né? Só que inconsciente da maneira com que as coisas acontecem, que é essa ignorância, é muito mais difícil acertar. Entende? Se você conhece a maneira com que as coisas funcionam, fica muito mais fácil de você chutar no gol. Entendeu? Ok, agora, caso pareça interessante saber, caso pareça interessante saber, como podemos iniciar essa nova metodologia? Como dar início a essa nova metodologia? É claro que isso tem um treinamento, você pode
treinar isso, você pode aprender, isso leva um tempo para mudar tudo isso, né? Mas como iniciar isso? Como fazer com que isso tenha pelo menos um start? Por onde a gente começa, né? Então vamos lá. O primeiro passo é se perguntar. O primeiro passo, vamos lá. O primeiro passo é perguntar a si mesmo. O primeiro passo é perguntar a si mesmo: eu vejo ou eu penso que vejo? Eu vejo, afinal de contas, eu vejo, né, Patrícia? Afinal de contas, sabe, você para você perguntar: eu vejo o que está acontecendo ou eu penso que eu vejo? Outra questão: o que são os meus olhos, os meus ouvidos? O que você falou, Patrícia? O que são os meus olhos? O que são os meus ouvidos e os demais sentidos? O que são, afinal? Sabe? Eu realmente vejo. Será que o fato de eu ter olhos significa que eu vejo? Por que será aquela frase desse cara que ele estava falando? Ele falou assim: quem tiver olhos para ver, que veja. Todo mundo tem olho. Ele falou isso. Ou ele estava se referindo aos cegos, né? Tem olho branco. Por que essa frase, quem tiver olhos para ver, que veja? É possível ter olhos e não ver? Será que os meus sentidos são confiáveis? Não seria essa a primeira coisa a ser aprendida antes de estabelecer a percepção como ponto de partida para todas as escolhas? Se você está usando a sua percepção, os seus sentidos, se você está usando a sua percepção para fazer escolhas, não seria o primeiro ponto, a primeira coisa a ser aprendida é estabelecer, aprender primeiro a lidar com isso? Primeiro saber se realmente esses sentidos são confiáveis. Antes de você começar a usar esses sentidos, os olhos, usar tudo para fazer as suas escolhas, não seria melhor antes dar uma estudada nesse assunto? Afinal de contas, o que são os meus olhos, o que são os meus ouvidos, né? Como eles funcionam? Né, Patrícia? Patrícia, você está entendendo? Então, preste bem atenção no que nós estamos falando e você vai entender tudo, né? E é muito... E não é difícil de entender isso, né? Não seria esse assunto o primeiro a ser discutido nos primeiros momentos de contato com o cenário que a cultura humana chama de mundo? Quando esse corpo chega no mundo, quando você vai entrar em contato com esse que acabou de chegar, esse assunto sobre os sentidos, falar sobre isso, não seria o primeiro assunto a ser discutido? Não seria o primeiro assunto a ser ensinado, a ser compreendido? Já que você confia tanto nos sentidos, seria importante conhecer como eles funcionam. Ok. A primeira lição não deveria ser... A primeira lição a ser aprendida não deveria ser o manual de funcionamento desse corpo? Você já pensou que legal, cara? Você pensou, né, quando a gente nasceu, se alguém explicasse como é que funciona esse corpo, como é que os sentidos funcionam, se tivesse alguém que conhecesse o manual de funcionamento da máquina e te explicasse: olha, isso funciona assim, assado, os sentidos funcionam assim, a visão funciona assado, a audição funciona... Não funciona como é a morfologia ou né, toda a fisiologia da história. Não é isso, assim, como funciona? Como que se faz a imagem? Como que se faz o som na minha cabeça? O que eu escuto? O que eu vejo? O que eu sinto? O que é isso? Como que isso se processa? Quem comanda isso? De onde vem os comandos? Já pensou que legal se quando a gente nasce alguém pudesse explicar isso?
de verdade. A primeira lição desse manual não deveria ser como utilizar os mecanismos de percepção e os sentidos? Já que você vai utilizar os mecanismos de percepção, os sentidos, para perceber todas as coisas, para compreender todas as coisas, não seria melhor entender como é que eles funcionam? A primeira lição, né, você vem cá, né, você vai ter que aprender como é que isso funciona. Você vai utilizar esse corpo que tem mecanismos de percepção e você vai ter que aprender como usá-los, senão você vai usar de uma forma toda torta, você vai entender as coisas errado, você vai ver as coisas do jeito que não é. Entendeu? A sua visão das coisas pode vir a ser distorcida se você não aprender a lidar com isso, se você não aprender a ajustar a sua visão, se você não aprender a ajustar a sua audição. Não? Se os sentidos são a base da experimentação, já que os sentidos são a base de toda a experimentação nesse mundo, como é possível aprender? Como é possível, se os sentidos são a base de toda a experimentação, como é que é possível aprender alguma coisa sem saber como utilizar o sistema de percepção que me traz todas as informações? Como é que eu posso aprender como é que eu posso conseguir aprender as coisas sem saber como lidar com o meu sistema de percepção? Entendeu? Se tudo que chega para mim vem através do sistema de percepção, se eu não sei lidar com esse sistema de percepção, como é que eu posso garantir que eu vou aprender alguma coisa? Não tem como garantir. Não é? Não. Não faz, né? Vocês estão entendendo? Pensando junto, né? Se não sei lidar com os sentidos, se eu não sei lidar com os sentidos, como eu posso ter certeza do que eu absorvi e do que eu transmiti em minhas relações de ensino-aprendizado? Se eu não sei como lidar com os sentidos, como é que eu posso ter certeza do que eu testei, do que eu peguei e do que eu transmiti? Porque eu também não sei como é que funciona o sistema do outro. Né? Eu peguei algumas coisas pelos meus sentidos, que eu não sei se eles funcionaram, né? Não sei se eu usei direito os meus sentidos, e transmiti coisas para alguém que eu não sei também se ele sabe usar os sentidos deles. Eu não sei o que ele fez com o que eu passei. Será que tudo que você tentou ensinar foi tudo que a outra pessoa aprendeu? Então, como, percebe, assim, ó, se ninguém sabe lidar com os sentidos, como ficam essas relações de ensino-aprendizado? Que garantia nós temos dessas relações de ensino-aprendizado se ninguém sabe como funcionam os sentidos? E ninguém sabe por que veio, nem porque aquele que chegou depois, por que ele veio, o que ele está fazendo aqui, quem é ele? Eu não sei quem é ele, não sei de onde ele veio, não sei o que ele está fazendo aqui, não sei também o que eu estou fazendo aqui, eu também não sei porque eu vim, e não sei como é que funciona o meu sistema de captação. Ou seja, eu estou mais perdido que cachorro quando pega caminhão de mudança, né? Entendeu? Como eu posso garantir a comunicação se eu não possuo habilidades com as ferramentas? Né? Como eu posso garantir a comunicação se eu não possuo habilidade com as ferramentas de comunicação? Percebe? Precisamos realmente, viu, Patrícia? Presta atenção, precisamos realmente rever as relações de ensino-aprendizado em todos os contextos, seja na família, seja na escola, seja no trabalho e em qualquer tipo de relação, em qualquer forma de relacionamento, ok? O segundo passo, depois de assumir a própria ignorância, né? O segundo passo é observar despretensiosamente. Apenas observar. Apenas observar despretensiosamente. Depois, precisamos conferir. Depois precisamos conferir nessa observação
se o nosso sistema de percepção está restrito ao corpo. Então, assim, vamos lá. Então, primeiro passo é observar qualquer cena. Por exemplo, se tem uma cena, observa despretensiosamente. Você só observa a cena. Você não sabe o que essa cena significa. Só observa. Ok? Agora, observa se o seu sistema de percepção está restrito aos sentidos do corpo. Veja se dá para perceber alguma coisa além do que os olhos estão vendo, além do que os ouvidos estão ouvindo, além do que o tato está sentindo, né? Além dos sentidos, tem alguma coisa no ar que te conta outras coisas? Tem alguma coisa além do que está sendo dito? Você percebe que tem mais informações do que você capta com os olhos, ouvidos, tato e sensações de corpo? Tem mais informações no ar do que os sentidos podem captar, percebe? Ok. Olha, é só prestar atenção. Tem coisas além do que os sentidos percebem. Tem mais coisas. Não é só o que os ouvidos escutam, não é só o que os olhos veem. Tem mais coisas que a gente percebe. Entre as pessoas acontecem mais coisas do que os olhos veem, mais coisas do que os ouvidos ouvem. Tem mais coisas. Em seguida, precisamos observar o fato de que nós temos a capacidade de pensar. Certo? É só prestar atenção. Nós temos a capacidade de pensar, a gente pensa. Ok? Vamos observar também que temos a capacidade de escolher o foco do nosso pensamento. Nós podemos escolher no que nós podemos pensar. A gente pode escolher o que a gente quer pensar. Nós somos donos do nosso pensamento. Nós podemos pensar no que nós quisermos. A gente escolhe se a gente quer pensar uma coisa ou outra. É a gente que escolhe. Ok? A gente escolhe do que a gente quer pensar. É a gente que escolhe se a gente quer pensar numa coisa ou se quer pensar em outra. Outra coisa, esse pensamento, ele acontece em um âmbito que transcende o corpo. Esse pensamento ele está num outro lugar além do corpo. Não é só no corpo. Esses pensamentos acontecem num outro lugar. Que transcende o corpo, que está além do corpo. Ok? E nós podemos, antes de olhar para o contexto, nós podemos olhar para aquele que pensa. Porque você tem os pensamentos. Você pensa em coisas, escolhe aonde você quer pensar. Mas você pode olhar para aquele que está pensando. Ao invés de você olhar para os pensamentos, olha para o pensador. Quem é o pensador? Você que está pensando. Ao invés de olhar para os pensamentos, olha para você que está pensando. Quem é que está pensando? Não os pensamentos. Deixa os pensamentos de lado e olha para esse que está pensando. Ok? Deixa os pensamentos um pouco de lado. Vamos notar então que nós somos esse que pensa, e nós não somos os pensamentos. Nós somos esse que está pensando, e não os pensamentos. A gente escolhe o que a gente quer pensar. Mas esse que está pensando, ele não é esse pensamento ou aquele outro. Ele é quem está pensando. Ok?
Então vamos olhar agora, vamos focar o nosso pensamento nesse que pensa. Vamos focar o pensamento nesse que está pensando e não nos pensamentos. Ok? E vamos desconsiderar os pensamentos. Pensa nesse que está pensando. Entra em contato com esse que está pensando. Deixa os pensamentos de lado. Não liga para os pensamentos. Só pensa nesse que está pensando, no pensador. Coloca o seu foco no pensador. Isso. Agora você entrou em contato com você, independente dos pensamentos. Agora, a partir disso então, agora, vamos olhar para o contexto. Vamos olhar para o contexto para sabermos qual é a nossa representatividade no contexto. Agora já você viu você. Esquece os pensamentos. Você viu você. A partir de você, agora você olha de novo para o contexto. Não como juízes, mas como cuidadores. A partir dali, vamos olhar para o contexto, não como juízes, não para chamar atenção, não para dizer que alguém está errado, não para dizer nada. Não vamos dizer que alguém está errado, alguém está certo. A gente não vai repreender ninguém, a gente não vai brigar com ninguém. Não nos cabe ser juízes. A gente olhou para nós mesmos, depois nós olhamos para o contexto. E a gente vai apenas ajudar o contexto. Nós não vamos julgar o que está no contexto, nós vamos ajudar o contexto. Nós vamos salvar o contexto, a partir do que somos. Existe um Salvador dentro de cada um de nós. Precisamos encontrá-lo. E esse lugar onde você deixa os pensamentos de lado, olha só para você, lá está o Salvador. Olha a partir desse lugar, olha de novo para o cenário, não mais como juiz, mas como cuidador. E vamos cuidar do cenário. Em contato com o que somos, vamos então olhar para aqueles que acabaram de chegar. Em contato com o que somos de verdade, nós vamos olhar para aqueles que acabaram de chegar. E vamos ser para eles uma referência da verdade do que somos. Vamos oferecer para ele uma referência da verdade do que somos, para que ele tenha uma referência confiável sobre si mesmo. Esse é o grande pulo do gato. Vamos ser para ele a verdade do que somos. Esse cara que está pensando, não os pensamentos, mas aquele que pensa. Vamos ser para aquele que está chegando a verdade do que somos, para que esse que está chegando tenha uma referência confiável sobre o que ele próprio é, para que você sirva de espelho do que ele de fato é. Você encontrou o que você é, e você vai ser uma referência do que você é, para que ele tenha uma referência confiável do que ele mesmo é. Sejamos então o quê? Sejamos. Apenas sejamos. Sejamos o quê? Sejamos. Não o que pensamos, mas o que somos. Sejamos o que somos, não o que pensamos sobre nós. Sejamos o que somos. A partir desse lugar, de onde somos o que somos, independente dos pensamentos, olhe para aquele que pensa. Lá está aquele que somos, aquele que está ligado a Deus. É esse, não o pensamento, mas aquele que pensa. Esse está ligado a Deus eternamente. Sejamos então apenas isso, apenas sejamos. Isso é a única forma de ensino confiável. Isso é a única forma de ensino confiável para quem quer. Isso é a única forma de ensino confiável para quem quer saber a verdade. Seja você a verdade sobre você. Isso é a única forma de ensino confiável para quem quer saber a verdade, independente do tamanho do corpo. Independente do tamanho do corpo, independente do tempo de chegada. Quem quer saber a verdade, você oferece a verdade sobre você.
independente de quanto tempo faz que ele chegou, independente do tamanho que o corpo tem. Ofereça a verdade sobre você. É a melhor? Que é a verdade sobre ele. Ok. Que está chegando. A verdade sobre todos é a mesma. É a mesma verdade. O que Deus fez, fez em todos. O que eu tenho, todos têm. Eu sou. Quem nos fez é amor. Deus é amor. Nos fez amor. Somos o mesmo. Eu sou amor, você é amor, todos são amor. Você é a luz que brilha e brilhará eternamente. O combustível dessa luz é o amor que você sente. É esse amor que lhe conduz e que em você se faz presente, no sorriso envolvente, no olhar tão transparente. E cada ser que de você se aproxima, sente, nele brota uma semente de luz latente. Esse é seu verdadeiro presente. Doce presença, sendo a luz da minha semente e acenda minha mente. Traz de volta a lembrança do nosso jardim em flor. Doce criança, estenda a luz da sua inocência, compartilhe sua essência. Vamos juntos de mãos dadas, de volta ao nosso reino de amor. Você é a luz que brilha e brilhará eternamente. O combustível dessa luz é o amor que você sente. É esse amor que lhe conduz e que em você se faz presente, no sorriso envolvente, no olhar tão transparente. E cada ser que de você se aproxima, sente, nele brota uma semente de luz latente. Esse é seu verdadeiro presente. Doce presença, acenda a luz da minha semente e acenda a minha mente. Traz de volta a lembrança do nosso jardim em flor. Doce criança, estenda a luz da sua inocência, compartilhe sua essência. Vamos juntos de mãos dadas, de volta ao nosso reino de amor. De volta ao nosso reino de amor. De volta ao nosso reino de amor. Que Deus abençoe a todos os que já estão no cenário e a todos aqueles que estão chegando. Amém. Até quinta que vem. Até quinta que vem. Fiquem com Deus.